eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Hoje vamos fazer bolachinhas. Vamos fazer uma massa de manteiga e baunilha, que é uma massa fácil de fazer, as bolachas ficam muito boas e é sobretudo uma massa muito versátil, porque nós podemos fazer bolachas de qualquer formato para qualquer ocasião. Hoje decidi fazer versão São Valentim com estes corações. É uma decoração super fácil de fazer e que qualquer pessoa, mesmo daquelas que dizem que não têm jeito para decorar, vão conseguir fazer estas bolachas. Por isso, estão à procura de umas bolachinhas para fazer e oferecer neste São Valentim, estas podem ser uma boa opção. Os ingredientes são manteiga, açúcar, uma clara, farinha, amido de milho, bicarbonato, baunilha e corante vermelho para fazer o coração, de preferência em pasta ou em gel, que encontram em lojas de decoração de bolos e de pastelaria. Numa tigela colocamos a manteiga assim molinha com o açúcar e vamos misturar até fazer um creme. Eu estou aqui a fazer com uma espátula, mas podem obviamente fazer com uma batedeira. Quando eu gravo receitas para vocês, eu gosto de fazer o máximo à mão para vocês verem que também é possível se não tiverem batedeiras. Juntamos a clara de ovo e a baunilha e esta massa só leva mesmo a clara, porque como nós vamos juntar corante, a gema não vai amarelar a massa e a cor do corante vai ficar mais vibrante. Quando a clara e a baunilha estiverem bem incorporadas, juntamos a farinha, o amido de milho e o bicarbonato e agora vamos incorporar muito bem estes ingredientes. Eu comecei por fazer com a espátula, mas depois é bastante mais fácil irem apertando a massa até ela se ligar numa bola. A massa deve ficar com esta consistência, bem ligada e sem colar às mãos. E agora vamos retirar cerca de 1/3 da massa, que vai ser para os corações, e o resto da massa vamos então embrulhar em película aderente numa espécie de quadrado ou a disco e levamos ao frigorífico 1 hora a 2 antes de usarmos. A massa que nós tínhamos separado vamos colocar numa tigela e vamos começar a colocar corante. Não há aqui propriamente uma quantidade, porque vai depender do corante que vocês forem usar e vocês tanto podem calçar uma luva e irem ali incorporando o corante na massa, ou então, como eu, que usei uma espátula e assim não sujei as mãos nem gastei uma luva. Vão juntando mais corante se sentirem necessidade até a massa estar da cor que vocês querem, por isso é que é importante usarem corante em gel ou em pasta, porque se for corante líquido a massa vai perder a textura e o importante é que a massa esteja com a cor completamente uniforme. Vamos então embrulhá-la também em película aderente e juntá-la à outra massa durante o mesmo tempo. Para fazer as bolachas eu vou usar um cortador em formato de coração e um cortador redondo, ondulado. Pode obviamente ser liso, o importante é que o coração caiba à larga lá dentro. O meu cortador redondo tem 6 cm de diâmetro. E vou usar também estas barrinhas niveladoras que também encontram em lojas de decoração de bolos. Passado o tempo de repouso no frigorífico, a massa já vai estar consistente e antes de a esticar, vamos descompactá-la para que ela não esteja tão dura. Então damos assim só umas amassadelas, formamos num disco e com a ajuda de farinha na bancada e por cima da massa, vimos com o rolo da massa esticando de maneira a que ela tenha 5 cm de diâmetro. É aqui que entram as minhas barrinhas niveladoras que vão permitir que toda a massa tenha esta espessura uniforme. Como nós vamos encaixar duas massas uma na outra, é importante para que depois aqueles corações no centro tenham exatamente a mesma altura destas redondinhas. Além destas barrinhas também existem uns rolos que já trazem uns niveladores na ponta, mas obviamente que se não tiverem podem fazer na mesma à mão, vão fazendo ali o mais aproximado possível. Vamos cortar então as rodelas e vamos colocando num tabuleiro ou forrado com papel vegetal ou com uma folha de silicone e a massa que sobra voltamos a compactar, a esticar e a cortar rodelas. Vamos agora cortar o interior das rodelas com o cortador em formato de coração e depois estes coraçõezinhos que estamos aqui a tirar, vocês podem cozê-los assim também e fazer umas bolachinhas mais pequeninas em formato de coração, ou podem voltar a unir, voltar a compactar a massa e esticar e continuar a cortar. Bolachas redondas feitas, vamos tratar dos corações. Vamos esticar a massa vermelha exatamente da mesma maneira que fizemos com a massa neutra e vamos cortar os corações com o cortador até terminar a massa e da mesma maneira a massa que sobra ali à volta dos formatos de coração, vamos voltar a unir, voltar a esticar e voltar a cortar corações.
Por último, é tão simples como encaixar o coração no buraquinho que tínhamos feito nas bolachas redondas e dar ali um toquezinho por cima para que fique bem nivelado. O bom desta receita é que podem adaptar isto a qualquer época do ano, a qualquer cor e a qualquer formato. Para garantir que não escurecem muito, elas vão a cozer num forno baixinho, pré-aquecido a 160 graus durante cerca de 20 minutos. Esta massinha faz com que as bolachas fiquem leves, crocantes, amanteigadas e abaunilhadas no ponto certo e uma excelente maneira de espalharem amor em formato de bolachinhas por aí. Tchau, tchau!